Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai endereçar essa dúvida aqui de um dos seguidores aqui do canal. Pergunta: além de acessar consultas salvas, teria como acessar um banco de dados do Metabase via API e rodar consultas SQL diretamente com Python? Então, Everton, muito obrigado pela pergunta e a resposta é sim, tem como. Vamos ver como é que faz isso nesse vídeo, né? Primeiro, esse vídeo aqui que o Everton comentou é o vídeo de como rodar uma query salva via API do Metabase utilizando Python. E ele quer saber se além de uma query salva, a gente consegue rodar também uma query qualquer da nossa vontade através da API do Metabase. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você quer acessar o seu banco de dados e rodar uma query dentro do seu banco de dados, é mais recomendado que você conecte direto ao seu banco de dados. Você não utilize um aplicativo intermediário terceiro como o Metabase. Mas vamos supor que você não tem acesso às credenciais do seu banco de dados, ou que você até teria acesso, só que você não está conseguindo fazer funcionar por um motivo ou outro. E você, cara, sabe que pelo Metabase você consegue fazer isso. Então, se esse é o caso, vamos lá. Algumas coisas que a gente vai precisar aqui. A gente vai precisar que você tenha uma conta de admin no seu Metabase para que você possa entrar aqui nessa admin settings, tá vendo? Você vai entrar aqui, vai entrar em autenticação, beleza? E vai pegar uma API key. Você vai pegar uma API key, que é uma chave de API. É com ela que a gente vai fazer o login na API do Metabase, beleza? Na verdade, pensando bem, não vamos usar a API Key. Por quê? A API Key só está disponível se você for admin. Vamos supor que você não é admin do seu sistema, mas você tem um e-mail e uma senha. Então a gente vai. Vou mudar aqui o que eu tinha pensado. A gente vai conseguir fazer esse projeto usando apenas e-mail e senha. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa de algumas bibliotecas, né? A gente vai precisar da biblioteca Requests, que é a biblioteca que vai fazer a requisição via API lá para o Metabase. A gente vai também precisar da biblioteca JSON para pegar a resposta da nossa API e organizar em formato JSON, que é um formato mais estruturado que a gente vai passar para o nosso data frame em pandas. Então a gente vai também precisar aqui do pandas e eu já estou importando ele. Primeira coisa, as definições ou configurações. A primeira delas é qual que é o URL do nosso Metabase. No caso, não sei se vocês repararam, mas eu estou usando o Metabase local aqui, né? Então, a minha URL do Metabase é essa URL local aqui mesmo. Então, já vou colocar ela aqui, né? URL local sem essa última barra. Então, essa é a minha URL. Próxima definição que eu preciso é o username. O username, no caso, é o e-mail que eu utilizo lá no Metabase, que é o meu e-mail pessoal do Hotmail, beleza? Depois vem a senha. Essa é uma senha que eu criei só para esse vídeo, claro, e é uma senha 100% aleatória. Não quer dizer nada, eu não uso essa senha em nenhum outro lugar. Perfeito. Agora que a gente já tem essas informações, a gente vai poder logar no nosso Metabase sem precisar de uma API Key. Então você não vai precisar ser admin do seu sistema, beleza? Próximo passo, a gente vai montar a URL para poder nos autenticar. Então, antes de fazer uma query, a gente vai precisar nos autenticar para o Metabase, para ele saber que a gente tem o quê? Acesso, é ou não é? Então, vamos lá, para nos autenticar, a URL é a URL central do Metabase, né, que é a Metabase URL, mais, né, então aqui a gente está usando uma f-string, né, então tem que começar com F e ser uma string, claro, mais barra API barra session. Então, esse é o caminho para você se autenticar. Qual que é o payload, né, necessário para essa requisição? Bom, o payload para essa requisição é o seu username, que está na variável Metabase username, e também o seu password, que está na variável Metabase password, ou senha, beleza? Já tenho o meu payload, já tenho o meu URL, posso fazer o quê? Puxar a response, que é a resposta, né?
Então a resposta eu vou puxar como requests, a biblioteca para utilizar, para bater na API do Metabase, né? A gente utiliza requests. Qual que é o método? Método post. O que eu tenho que passar? URL e o meu payload. Eu vou passar o meu payload para dentro do JSON, tá? Gabriel, como é que você sabe de tudo isso? API Metabase Docs. A documentação da API tem que andar embaixo do seu braço quando você está fazendo qualquer coisa, tá, galera? Então, não se esqueçam disso. Então, aqui, você vai procurar o que você quer fazer. Então, no caso, a gente está mexendo com sessão, a gente quer se autenticar, né? Então, aqui, ó, você pode deletar uma sessão, você pode puxar uma sessão existente, né? Ou você pode criar uma sessão. Então, ó, para a descrição desse request é curto e grosso, né? Para que serve? Login. Se você quer fazer login, você usa o endpoint API session, beleza? Então, é isso. Utilizem aqui a documentação sempre que surgir dúvidas. Show. Então, vamos só para a gente ver o que esse cara está retornando, né? Então, eu vou dar um print response aqui, só para a gente ver o que esse cara está retornando. Dá um Ctrl S para salvar. O payload está com algum problema aqui, dizendo que não foi fechado e que esse cara aqui estava aguardando alguma coisa. O que será que está rolando aqui, hein? Isso daqui não foi fechado? Esquisito. Deixa eu tentar rodar aqui para ver o que acontece. Fala aqui username. Ah, claro, né, galera? Aqui eu esqueci de algo muito importante. Isso é um dicionário. É um par valor. Então não vou atribuir ao username essa variável. O username é a chave e a variável é o valor, né? O que está dentro da variável é o valor. Agora sim. Bom, todo mundo erra. Vamos lá, vamos rodar, vamos ver o que está aqui dentro. Então aqui, ó, ele voltou a resposta 200, significa que deu certo nossa requisição. Agora vamos ver o que ele trouxe. Então vamos dar uma olhada no response.text para ver o que ele trouxe. Olha só, ele trouxe uma chave chamada ID e um valor, que é esse cara aqui. Então essa é a nossa sessão, né? O token de autenticação da nossa sessão. Então a gente já sabe onde ele está, vamos guardar ele dentro de uma variável, chamar aqui de session token, que vai ser justamente o quê? O que está dentro da session. Eu vou transformar isso que está dentro da session em um JSON, e aí eu vou entrar no índice ID do JSON, beleza? Então, só para caso você nunca tenha feito isso, eu vou dar um print nessa response.json, só para vocês verem qual que é a diferença, né? Então, aqui a diferença vai ser pouca, porque só tem um índice, o índice ID. Mas ele vai pegar essa resposta da API e vai formatar como um JSON. A única diferença visível é aqui que o texto ele vai tirar essas aspas duplas e deixar uma aspa simples, né? Então não tem muita diferença nesse caso, mas em JSONs mais longos vai ter. Beleza, então aqui a gente guardou o nosso ID. Se a gente der um print nessa session token, a gente vai ver aqui o ID. Então tá aqui, só o ID guardado dentro de uma variável. Perfeito, podemos seguir. Então agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o URL novamente para montar o endpoint para bater agora lá no endpoint de aplicar, de rodar uma query, né? Então, qual que é esse endpoint? Primeiro, eu vou começar com a URL padrão aqui, né? Metabase URL. E vou grudar nela /API /dataset. Então, é nesse endpoint que a gente vai usar para rodar uma query e retornar o dataset dessa query, beleza? Eu preciso de um header, de um cabeçalho, que para session eu não precisava só de um payload, né? Então esse header, ele precisa ter o quê? O content type, então o tipo de conteúdo, né? E nesse caso,
é application/json, beleza? Outra coisa que eu preciso é próprio do Metabase, né, que é esse xMetabase Session, né, o nome da autenticação é bem próprio do Metabase, mas nada mais é do que o nosso Session Token, que a gente acabou de puxar ali em cima, beleza? Então vamos lá, montamos o header, agora a gente vai montar a nossa query. Então, qual query que a gente quer rodar? Vamos montar a nossa query em SQL aqui. Cara, para montar a nossa query, a gente vai precisar primeiro saber o que a gente quer rodar. E outra informação muito importante que a gente vai precisar é o ID do banco de dados. Então vamos voltar lá para o Metabase para a gente ver isso aqui. Então aqui nos meus bancos de dados eu tenho alguns, mas eu vou usar o banco de dados que já vem aqui no Metabase. Todo mundo tem acesso a esse cara. Qual que é o ID do banco de dados? É esse primeiro número que aparece logo depois do barra databases, né? Barra databases, barra, aí tem um número. Então aqui é o número 1, se tiver muito pequeno, vocês não estiverem conseguindo olhar. Porque o banco de dados base do Metabase é esse, então esse vai ser sempre o número 1. Esse outro meu banco de dados aqui, Google Sheets, é o 2. Esse outro aqui, AWS Postgres, é o 67. Esse outro locador é o 66. Então é ali que você vai pegar esse número, beleza? Pegou esse número, coloca aqui. E agora, qual query a gente vai rodar? Cara, vamos rodar uma query simples. Vamos entrar aqui, ó, em Accounts e vamos rodar um select limitando a puxar 10 linhas. Então, como é que seria essa query, né? Seria um select all from accounts limit 10, né? Vamos rodar, vamos dar uma olhada. Nada demais, né? Puxamos todas as colunas, limitando a 10 linhas. Então, eu vou copiar essa query e vamos colar aqui no nosso código, beleza? Aqui embaixo a gente vai montar o outro payload, que é o payload agora desse endpoint dataset, né? Então, o payload é a carga que eu passo para a API na hora de fazer a requisição, né? Nesse caso, o payload vai envolver o database, então qual banco de dados eu estou batendo. Então, eu estou batendo lá no database ID, né? Vai envolver esse índice que contém um subíndice, que é o índice native. O índice native, ele contém um subíndice que a gente pode colocar diversos itens, mas nesse caso a gente vai pôr só a query. Então ele precisa do texto da query, que está dentro da variável SQL query, beleza? Além desse cara, a gente precisa do type, né? Que vai ser type native. O que é esse type native? Se a gente for aqui no Metabase, aqui vai estar escrito SQL Query no meu, porque está em inglês. Mas deixa eu ver se eu entro no ambiente Metabase que está em português aqui. Consulta SQL. Eles atualizaram em todos, infelizmente. Mas antes, em versões passadas, esse SQL Query e esse consulta SQL aqui chamava-se SQL nativo, né? Eu acho que a gente consegue até chegar nesse mesmo. Aqui, ó, use a native query. Então, quando eu clico para criar um modelo, né? Então, deixa eu criar um modelo aqui. Vou clicar para criar um modelo. Ele fala, use uma consulta nativa. Então, esse tipo de consulta usando SQL, o Metabase em si chama de nativo. É por isso que aqui no payload a gente passa esse índice native e o tipo de query é nativa, beleza? Vamos lá, tá acabando. Agora a gente precisa capturar a resposta desse request, né? Então vamos montar o request, também é um post. E agora a gente precisa passar a URL, o header, né? Então o headers que a gente criou e o payload para dentro do argumento JSON. Beleza? Então é um pouco de coisa a mais do que antes, mas faz sentido. O que mais? Agora a gente precisa coletar os dados. Então eu vou guardar dentro de uma variável dados. Primeiro eu vou transformar para JSON a resposta, né, o response.txt que vier da minha API, beleza? Por que eu vou fazer isso? Vamos dar uma olhada em como é que vem esse cara. Então vou dar um print
response.text para a gente ver. Então, olha só, já funcionou, só que ele vem todo bagunçado, né? Então, esse daqui é o cara que vem dentro aqui do índice data, eu vou encontrar dois índices, o índice rows, que é linhas, e o índice calls, que é colunas. Então eu tenho um índice só com o nome das colunas, né? O nome, tipo, esse tipo de informação e metadados das colunas, e outro índice com as linhas que são quais registros estão no meu banco de dados, né? Assim dizer. Então o que que a gente precisa fazer? A gente vai precisar organizar isso, obter essas linhas e colunas. Então, as minhas linhas, que eu vou chamar do mesmo nome que ele chama de rows, eles estão dentro dos meus dados, né? Eu vou precisar entrar no índice data, que é esse índice aqui, e depois eu vou precisar entrar no índice rows, beleza? Para pegar minhas linhas. Já as minhas colunas, eu vou precisar entrar, né? Então aqui eu vou fazer uma list comprehension. Então eu vou fazer um loop for dentro de uma lista, beleza? Que é o seguinte: eu vou querer o nome da coluna, tá? Esse é o meu objetivo final, nome da coluna. E eu vou pegar o nome da coluna para cada coluna. Então, for call, então para cada coluna dentro de data, data ou data, no índice calls. Então aqui eu estou entrando em data e depois estou entrando no índice calls, que está aqui embaixo. Eu vou pegar cada um desses componentes que está dentro dessa grande lista, né? E aí eu vou entrar nesse componente e pegar o nome dele, que é o name, que de fato é o nome da coluna, né? Então aqui o índice name ID. No próximo argumento da lista, no próximo item da lista, eu vou ter o name, e-mail, por exemplo. E assim por diante. Então aqui, ó, name, e-mail. Então vou pegar todos esses nomes. Agora que eu já tenho os dados das linhas e o nome das colunas, eu posso montar um data frame, que é justamente aquele modo organizado de você ver dados tabelares, né, dentro do Python. Então eu vou chamar aqui um data frame em pandas, né? Os dados das linhas vai estar dentro de rows e as colunas vai estar dentro de columns, beleza? E aí, galera, é só correr para o abraço agora. Vou dar um print DF para a gente ver a mágica acontecendo e o resultado do nosso trabalho. Opa, data frame não existe porque esse F é maiúsculo no pandas. Agora sim, Ctrl S, Ctrl F5 e voilá. Então tá aqui o resultado. ID, e-mail, first name, todas as mesmas colunas, né, que a gente viu lá, aqui. E aí, vamos supor que a gente queira guardar isso dentro de um arquivo, por exemplo. Eu posso usar um df to csv, né? Então, e aí passar aqui o nome do meu arquivo. Pode ser accounts.csv, né? Já que eu estou lidando com accounts. E aí, quando eu rodo isso, ele salvou aqui na pasta de trabalho, né? Na mesma pasta que está. Esse cara, ele salvou esse accounts.csv. Eu acho que eu salvei isso aí lá, aqui, ó, accounts.csv. Então funcionou, né? Se você precisar do arquivo em CSV, tá aqui. Se eu fosse ver isso daí num Sheets, por exemplo, abrir um Sheets aqui, posso importar este arquivo sem problema e utilizar onde eu quiser. Tá aqui, beleza? Então, só para facilitar a visualização, exatamente a mesma coisa que a gente pegou daqui do Metabase, né? É o que a gente espera ver aqui no resultado dessa query, né? É o que a gente espera ver no resultado dessa query e também o que a gente espera ver no CSV que nós exportamos. Então é isso para o vídeo de hoje. Ficou um vídeo mais longo do que precisaria ser para esse tópico que não é tão complexo. Mas já que foi uma pergunta, né, de alguém que acompanha o canal, que deixa comentários, eu quis ser o mais detalhista possível para tirar todas essas dúvidas, né? Então é isso, muito obrigado, e nos vemos no próximo vídeo.
Tchau, tchau.